Passaram pouco mais de 100 dias desse acontecimento que fica na história de Portugal e coloca o país entre os melhores que organizaram o Encontro Mundial de Jovens com o Papa. Foi assim que Francisco se referiu aos dias da primeira semana de agosto, ao que experimentou nos encontros com tanta gente, nas ruas ou nos encontros que a agenda não incluiu, nos diálogos pessoais e nas comunicações que dirigiu à multidão, a 1,5 milhão de jovens. Imagens que permanecem na memória de quem as viveu e de tantos milhões que em qualquer parte do mundo olharam com espanto o que acontecia nas margens do Tejo. A cidade de descobertas e de descobridores foi cais de acolhimento e, sobretudo, de partida de tantos grupos, de jovens que receberam do Papa Francisco mandatos claros em ordem à realização de sonhos, à participação na construção de sociedades integradoras que não escondem a fraternidade, a urgência de fazer justiça, a necessidade da paz. Valores que passaram nas imagens dos dias da Jornada Mundial da Juventude que Lisboa acolheu, entre 1 e 6 de agosto, e que teve como ponto de partida tantas experiências vividas em todo o território português na semana anterior. Tons do passado que projetam o futuro. E agora, como continuar a experiência de alguns dias marcados pela beleza e por mensagens fortes na vida de todos os dias? O futuro, um horizonte que é olhado com desejos de metas a alcançar, também nesta temática que liga jovens e Igreja Católica. Escuta, diálogo, proximidade, acompanhamento. Um caminho que é necessariamente uma descoberta, passo a passo, como foram tantos passos dados na Jornada Mundial da Juventude por jovens de todo o mundo. Nestes dias, em cada dia, são esses passos que se continuam a ousar, cada jovem por si ou nos encontros que se repetem, como acontece com a realização da Jornada Diocesana da Juventude, agora assinalada em cada ano, no Domingo de Cristo Rei. Mas o que fica dessa jornada, da presença de jovens de todo o mundo numa cidade, em Lisboa, convocados pela mensagem do Papa Francisco, que é sempre desafiadora? Comecemos por um maestro. Martim Sousa Tavares acompanhou à distância a jornada que mobilizou uma cidade, um país, a juventude dos 5 continentes. E o que fica? Que imagens permanecem? Que desafios colocam? Impressionou-me muito ver a entrega de toda a gente e todas as pessoas com quem falei que lá estiveram falaram-me de um momento em que só havia bem-estar, só havia bondade, e acho que neste momento precisamos disso mais do que nunca. Portanto, o que eu gostava, se alguma coisa ficasse, era esse espírito de concórdia e de toda a gente a remar para o mesmo lado e não querer deixar ficar ninguém para trás. Depois, um olhar de quem não fica indiferente a possíveis configurações do catolicismo nos dias de hoje, aos grupos, aos movimentos, ao agregar de jovens e mais velhos em torno de uma pessoa, Jesus Cristo, e da mensagem que deixou para a história, os Evangelhos. Experimentámos em muitos jovens que estiveram presentes, de grandes grupos, sobretudo os grandes grupos, que vêm no contexto de movimentos que talvez não seja uma redescoberta do Evangelho, mas seja uma redescoberta de um desejo, de uma nostalgia de cristandade que não faz muito sentido hoje. E estão, de facto, a conseguir regimentar muita gente. Nós, na JMJ, vimos como há respostas muito instantâneas, muito bem estruturadas, muito rígidas e normalmente associadas a olhares para o mistério da fé, vamos dizer, mais seco do que hidratado, mais fechado do que aberto, que estão a conseguir arregimentar muita juventude. Questões que emergem depois de um grande encontro, da capacidade de reunir jovens de todo o mundo em torno de uma causa, de uma pessoa. E permanece a pergunta: e agora? Uma questão que se coloca nestes dias, no primeiro encontro da juventude, em cada diocese, depois de participar na Jornada Mundial da Juventude. Dias de memórias, de tornar presente a experiência da JMJ, vivida de tantas formas, todas impactantes, todas com a possibilidade de deixar marcas na própria vida e naqueles mais próximos.
Uma semana que permanece presente, com diferentes indicações, desafios, missões. Tive a sorte de presenciar uma semana muito gira perto de onde vivia, onde a massa dos polacos estava alojada, estavam a dormir no bairro, perto do bairro onde vivo, e então no Val do Silêncio, que é um jardim, eles reuniam-se lá nas missas, nas celebrações, em várias atividades que foram decorrendo essa semana, ou seja, todas as ruas estavam cheias por aqueles lados de alegria. Eu estive envolvido um bocadinho na paróquia da Estrela, estive a transportar bispos da parte da manhã para irem para as catequeses, que foi muito giro também para estar um bocadinho mais próximo dos bispos, que se calhar eu inconscientemente punha-os num patamar um bocadinho acima, e foi muito bom ter a proximidade e a conversa com os bispos com quem ia estando. Eu senti um bocadinho dos outros peregrinos, dos outros sítios, uma vontade de viver as jornadas e conseguir estar não só presencialmente a conhecer outras pessoas, como também estar espiritualmente a viver o percurso que era-nos sugerido pelo Papa Francisco. Olha, eu acho que a JMJ deixou-nos duas grandes interpelações. Uma primeira, não descurar a dimensão estética na apresentação da mensagem cristã. Se houve algo lindíssimo, foi a forma como foi cuidada toda a dimensão estética da beleza, como um lugar de experimentar Deus, o belo, de o acolher, de o transmitir mesmo àqueles para quem a gramática cristã do Evangelho não é a gramática mais preponderante na sua linguagem do dia-a-dia. Portanto, sublinhar isto, a dimensão estética. Depois, sem dúvida nenhuma, a importância do testemunho nosso, da gente. Chamaria uma dimensão mística, mestres da oração, testemunhas da oração, mas que somos capazes de testemunhar Cristo vivo, sobretudo na dinâmica do acolhimento. Foi tão transformador que a sua consequência aconteceu naqueles dias da própria jornada. Portanto, não foi preciso terminar a jornada para perceber a envolvência que aquilo trazia, mesmo para a nossa sociedade civil, mesmo para todos aqueles que estiveram envolvidos na própria preparação e que perceberam que há uma igreja jovem, viva e com muita vontade de fazer e de fazer diferente. O que os jovens nos disseram foi o fascínio que continuam a nutrir e a alimentar, antes de mais, por um Cristo vivo, um Cristo que se torna presente, que se torna experiência de vida, que se torna próximo. Por outro lado, os jovens nos disseram o quanto eles estão fascinados e tocados por esta dimensão da estética, do belo, da beleza. Disseram-nos como amam o acolhimento e a hospitalidade. Disseram-nos como estão fascinados pelo silêncio e pelas mensagens e palavras que o silêncio permite ouvir e escutar. Marcas da Jornada Mundial da Juventude que procuram continuidade, esperam disponibilidade para dialogar com as novas gerações, com novas questões e incluindo temas frequentemente arredados destes fóruns. A experiência do caminho cristão começa num bando de gente perdidos, totalmente perdidos, sem compreender o que está a passar, na evidência de que andam a ser visitados por alguém que não é evidente. E é evidente que Ele está, mas Ele não nos é evidente. Neste não saber, não compreender, não controlar, andar a colher sinais, catando sinais pelos caminhos e pelas errâncias até. Se nós vivêssemos este momento, nesta perspectiva pascal, nesta grelha de leitura evangélica, eu adoraria e sou muito feliz a pertencer a dinamismos, a vagas de fundo na Igreja que aceitam com alegria este desconforto. Gostava que exatamente continuasse a haver esse otimismo, esse sorriso na cara das pessoas, essa confiança, não só em Deus, mas no futuro e na ligação uns com os outros. Acho que era isso que gostava de ver, talvez o compromisso de todos envolvidos, seja os jovens, seja eu que já não sou tão jovem, seja os mais velhos, comungar dessa alegria, dessa confiança e dessa fé. Preciso fazer materializar o que saiu desta experiência em serviço, em acompanhamento, em disponibilidade para as comunidades
é preciso valorizar muito isso, o papel dos jovens nas comunidades onde eles têm a sua vida e onde eles vivem essa juventude. Uma coisa que senti bastante foi uma proximidade grande dentro da igreja, nesse caso entre os jovens, que acabam por todos interagir e falar das várias coisas que ia na cabeça deles ou no coração deles, mas também esta proximidade dos jovens com a própria igreja, de quererem estar, de quererem ouvir, de quererem rezar e conhecer melhor Jesus. Acho que é uma coisa que se viveu muito nas jornadas e era algo que eu gostava muito que perdurasse. Um caminho, passos a dar, desde logo por cada jovem, pelos grupos em que se inserem, pelos ambientes que esperam a sua energia, os seus sonhos, um estilo de ser e de estar que tem de incluir também o contexto da atualidade. Tome-se a pergunta e procurem-se respostas na experiência da Jornada Mundial da Juventude. E agora, como fazer? Que caminhos seguir? Quais as metas a alcançar? As respostas vamos procurá-las nas mensagens do Papa Francisco nos dias que habitou Lisboa e Fátima. Rita Sacramento Monteiro ouviu-as no momento. Participou em todos os eventos, comentou o que viu e o que ouviu. Pouco mais de 100 dias depois, convidamos a seguidora da economia de Francisco, que coordena em Portugal, a retomar 5 mensagens deixadas pelo Papa em Lisboa para propor uma interpretação das palavras de Francisco. Desde logo, o slogan que ficou do encontro em Lisboa: Todos, todos, todos. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más, hay espacio para todos, así como somos. Cada uno en su lengua repita conmigo: todos, todos, todos. No se oye, otra vez, todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos, hay lugar para todos. O Papa Francisco, com esta expressão que ressoou tanto na jornada e continua a ressoar na igreja e fora da igreja, do todos, 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 penso que nos remete para o mandato original da igreja e para aquilo que é o Evangelho. O Evangelho, Jesus veio para todos. Nós não vemos em nenhum momento da vida de Jesus, nem da sua palavra, nem do Evangelho que nos deixou, desta boa nova, critérios de seleção. Vemos sim que o encontro com Jesus, e por isso o encontro com o Evangelho, transforma a vida. E é um caminho de transformação, não haja dúvidas disso. Este todos, todos, todos não é ideológico, não pode ser ideológico, não é um slogan político. E não é um slogan dos progressistas, se quisermos usar uma linguagem da cultura também atual para entendermos a que nos referimos. Este todos, todos, todos diz-nos também que dentro da Igreja temos que ser capazes de ir uns com os outros e de não entrarmos nesta lógica de nos dividirmos e de nos separarmos, porque a nossa identidade é feita também de um caminho conjunto em comunhão, comunhão na diversidade. Esta é a raiz da Igreja, que sempre foi diversa, que sempre teve tensões, sempre teve conflitos, sempre teve modos de fazer muito diferentes, mas que maravilha, porque é essa Igreja que há mais de 2000 anos permite que tantos de nós continuemos a seguir Jesus e a chamar outros para de facto sentirem que é possível a nossa vida ser transformada e encontrar um sentido novo. Todos, todos, todos pode não ser o mandato cumprido pela Igreja. Situação que não deve levar ao desânimo, antes à coragem do recomeço.
Cuando estamos desanimados, consciente o no del todo consciente, nos jubilamos. Nos jubilamos del celo apostólico y lo vamos perdiendo y nos transformamos en funcionarios de lo sagrado. La espiritualidad del recomienzo. No le tengan miedo. Así es la vida. Caer y recomenzar. Aburrirse e receber de novo a alegria. Esta é uma mensagem muito forte que foi deixada à Igreja de se conectar novamente com o seu mandato original e, portanto, não ficar presa nem às ideologias, nem aos clericalismos, nem à vontade de nos agarrarmos ao espaço e aos poderes, mas de nos lembrarmos de que quem nos informa é o Espírito Santo e não termos medo, mesmo apesar dos cansaços e dos desafios que os há e das dificuldades e das feridas que as há, e sabemos que as há, não termos medo de voltar a lançar as redes. Portanto, para mim, esta foi uma mensagem que me ficou muito e que fala do nosso caminho de vida. Às vezes estamos cansados, às vezes passamos por coisas duras, às vezes a vida dói, mas não termos medo de arriscar e lançar de novo as redes. Não só pelas nossas forças, mas porque é Jesus que volta a dizer: olha, eu estou contigo, vamos lá, eu sei que estás cansado, mas eu estou aqui, lança lá de novo as redes, vamos lá. E quando lançamos, o que vem na rede é absolutamente transformador, enche-nos de sentido e dá-nos esta energia que precisamos para continuar e para continuar a dar testemunho e a sermos de facto filhos de Deus, alegres, no caminho, em caminho, com os outros e com desejo de espalhar esta boa nova a toda a gente, porque ela já produziu efeito em nós. O ambiente universitário foi ocasião para o Papa Francisco desafiar a novas coreografias na vida, ao risco, aos sonhos. Amigos, permítanme decirles, busquen y arriesguen. Busquen y arriesguen. Día de sustituir los miedos por los sueños. Sustituyan los miedos por los sueños. No sean administradores de miedos. No sean administradores de miedos, sino empreendedores de sueños. O Papa Francisco pede aos jovens que sejam empreendedores de sonhos, porque, reconhecendo que o medo é uma emoção do caleidoscópio da nossa existência humana, e é uma emoção importante e informativa, mas se ficarmos pelo medo, o medo pode ser profundamente bloqueador e pode de facto impedir que a nossa vida siga o seu curso e possa seguir a sua dinâmica, possa expressar-se, possa comunicar-se aos outros. O Papa diz: é verdade, há medos, há receios, mas não deixem de arriscar. E lembra uma dinâmica que não é só dos jovens, é uma dinâmica que eu acho que é dos cristãos e é uma dinâmica de todo o católico que segue Jesus, que é esta dinâmica de saída. Nós estamos em movimento, estamos bem. Se estamos parados, não estaremos bem, estaremos a andar para trás. Acho que era Santo Inácio de Loyola que dizia isto, que é preciso estarmos em movimento e a fazer caminho. E, portanto, o Papa lembrou isto aos jovens na Universidade Católica, mas lembrou também noutros contextos. Empreendam a partir dos vossos sonhos e não fiquem pelo medo, porque o medo é o contrário do amor. E nós somos chamados a amar, a este movimento de saída que transforma a nossa vida e que pode transformar a vida dos outros. Uma outra mensagem deixada pelo Papa em Portugal diz respeito ao exercício da caridade, à atitude de ajuda diante de quem precisa. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse.
¿Cuántas veces vemos gente que nos mira así, por sobre el hombro, de arriba para abajo? Es triste. La única manera en que es lícito, la única situación en que es lícito mirar a una persona de arriba para abajo es, lo digan ustedes, es fuerte. Ajudar a levantar-se. Eu gosto muito dessa frase porque eu acho que essa frase ajuda a situar aquilo que é a atitude amorosa em relação ao outro, a atitude de caridade. A caridade hoje é uma palavra que não sei se as pessoas, não sei se perdeu o seu sentido, não sei se o seu sentido está a ser compreendido, porque a caridade nunca foi sobre olhar de cima para baixo. A caridade, como proposta cristã, é uma atitude de olhar o outro como irmão, como par, com a mesma dignidade que eu. Portanto, o outro sou eu. E para eu ser, o outro também precisa de ser. E por isso acho que quando o Papa diz esta expressão, lembra que olhar de cima para baixo, e isto toca também a dimensão das hierarquias e das estruturas, que tantas vezes achamos que é um lugar superior. O serviço do líder, ou daquele que pode estar numa posição na hierarquia com mais responsabilidade, é uma atitude de serviço. Devemos vê-lo de baixo para cima, quanto muito de bases, a base que sustenta o outro para o outro poder ser e realizar-se. Não eu que estou em cima e estou por cima do outro e ao outro atribuo a sua identidade, a sua dignidade e ao seu projeto de vida. Tu agora vais ser assim como eu digo que deves ser. Não, é uma atitude de eu puxo o outro, porque se o outro não é, eu não posso ser. Enquanto tivermos irmãos que não podem ser, porque vivem em exclusão, vivem em pobreza, vivem em sofrimento, vivem excluídos, nós também não podemos ser. Da experiência da Jornada Mundial da Juventude ficou o desafio de permanecer no exercício da caridade, nas ondas do amor que marcaram o trabalho de tantos voluntários. Quiero decirles que sigan así. Síganse manteniendo en las olas del amor, en las olas de la caridad. Sean surfistas del amor, sean surfistas del amor. Y eso es como una tarea que les encomiendo en este momento. Que el servicio que han hecho a esta Jornada Mundial de la Juventud sea la primera de muchas olas de bien. Eu não sou surfista, não faço surf, mas quando penso em surf, penso em algum risco, mete algum medo, pede algum equilíbrio e pede muita confiança. O mar impõe muito respeito. E se pensarmos no mar como de Deus, como a vida, pede confiança e pede esta capacidade de nos arriscarmos e de nos mergulharmos nesta água que é a vida. E nesta água que é a vida, neste surfar desta água que é a vida, não termos medo de ser, estar e amar. E, portanto, o Papa pede aos jovens esta coragem de se mergulharem, de se submergirem nesta água que é a vida e, de facto, nesta água que é a vida, serem capazes de amar e de encarnarem. E isto o Papa também lembrou várias vezes. A nossa vida e a nossa fé são encarnadas. Nós temos uma matéria, um corpo, estamos encarnados numa vida, num tempo e no espaço. E, portanto, é nesta realidade que cada um de nós tem que ser, quem é chamado a ser, tem que realizar. Mensagens que balizaram a Jornada Mundial da Juventude e que podem ajudar à resposta e agora. Ser construtor de uma igreja que acolha todos, que não tenha medo de recomeçar, apesar das fragilidades, animada pelos sonhos dos jovens e determinada em ajudar quem precisa e a fazer ondas, as ondas do amor.